Bom, boa tarde, pessoal. Eu separei aqui para vocês, eu vou até apresentar aqui para vocês logo de uma vez. Nossa área de foco aqui. Vocês estão vendo aí, não? Ainda não. Ah, tá. E agora? Agora sim. Ok. Bom, então ó, a área que é ZEIS 2, né? Conforme o próprio zoneamento da cidade aí, então não dá muito trabalho para a gente ver isso aí. E já está programada para ser isso mesmo. A única questão é que essa área aí tem cerca de 108 metros, 108 mil metros quadrados. Isso é um pouco demais para o projeto que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é programar fases, né, do projeto. A princípio, a gente vai resolver aí alguma coisa em torno de 300 casinhas geminadas e 10 predinhos, de 3 ou 4 pavimentos, a princípio, tá? Estou fechando essa conta aqui ainda, e o que a gente vai precisar programar é o que a gente vai deixar, né, como que a gente vai deixar, que área que a gente vai deixar, e também a questão de vias e tudo, né, como é que a gente vai conectar essa área remanescente, né, que vai ficar para ser ocupada no futuro. Eu já gerei curvas de 1 em 1 metro aqui, para vocês, e né, na área que a gente vai trabalhar, eu vou vou compartilhar, né, esse arquivo aqui com vocês, e é lá no Santa Cruz mesmo, né, então já vou passar isso para vocês. Vamos lá na área, no Google Earth. A área já tem alguma coisa mexida aqui, para lá e para cá, tem alguns lotes aqui, mas a área é essa aqui, tá? Que a gente vai utilizar. Então vejam que tem uma parte aqui mais já tentando escorregar e tudo, uma parte que já começou aqui quase que um loteamento, é o que parece aqui. Alguém conseguiu ir lá na área pessoalmente, por acaso? Não, que está aqui em Ouro Preto e tal. Ninguém? De qualquer maneira, essa é mais ou menos, né, o que a gente vai utilizar. E a gente vai só acertar, né, patamares, isso e aqui, ver como é que a gente vai fazer a implantação, porque são muita coisa, né? E aí a gente vai deixar certamente uma área remanescente aqui, a gente vai ter que escolher isso aí, fica por um segundo momento. Para agora, né, para efeito do que a gente tem que fazer agora, essa área aqui dá para a gente fazer toda essa interpretação do entorno, tá? Do entorno imediato, do que a gente enxerga lá, área de influência direta e indireta. Eu já recebi aqui uma dúvida aqui por e-mail, se eu não me engano foi da Júlia, é isso? Isso mesmo, Cristiano. Isso. Sim, Júlia, coloque aí para todos aí sua dúvida. A nossa dúvida é na parte de hierarquização das vias, porque a Uhum, gente passeando pelo Google Earth e um uhum, dos integrantes do nosso grupo foi lá, mas foi na área mais lá de cima do bairro, não chegou aí nessa área onde aqui. você falou. E aí a gente Uhum. rodando as ruas, a gente não conseguiu encontrar placas com a velocidade. Aí a gente não sabe como a gente vai fazer para fazer essa hierarquização. A gente achou uma placa de 30 quilômetros só na rua Mangabeiras. Nas Tá. outras a gente não achou nada. O aviso de velocidade não vai ser uma grande ajuda para a gente, não. O que a gente tem que ver são as ruas ou avenidas aqui, que no caso não tem, são ruas mesmo, né? Que vão fazer a ligação, as principais ligações com o resto da cidade e além, tá? Então, no nosso caso especificamente, certamente, vocês estão vendo aí o Google Earth aí, a minha apresentação? Sim.
certamente, né, uma dessas duas, né, o Rua das Orquídeas, o Rua dos Cravos, é que vai ser a entrada, né, da nossa área, muito provavelmente. E o que a gente tem aqui em termos de hierarquia viária, né, de maior nível, fica difícil a gente dizer, né, vocês têm razão de dizer que isso é uma arterial ou isso é uma coletora, mas a princípio essa Rua das Palmas aqui, essa Rua das Mangabeiras, que vão ter aqui, né, que a gente poderia considerar como nível hierárquico mais alto, tá? O resto a gente pode considerar tudo como rua local, e essas duas a gente poderia considerar como nível hierárquico mais alto, tá? Elas estão pavimentadas, elas fazem essa conexão dessa área com o resto da cidade, né? Não tem outra alternativa, não tem como passar aqui, não que eu saiba pelo menos, né? Atravessar o rio aqui. Então, essas são as nossas ligações que a gente tem, tá, com o resto da cidade, é sempre nesse sentido norte aqui. Está bastante claro para todos aí, né? O professor, Pois não. mas a gente seguiu essa lógica, assim, de que essas duas ruas seriam as principais, assim, do bairro, né? Uhum. Mas, quando eu fui lá, aí eu vi que nessa rua Mangabeiras tem uma placa de 30 quilômetros. Aí isso me Eu deixou entendo. mais na Não, dúvida. mas olha só, isso é uma luta, né? Eu sempre tenho esse problema, né, digamos assim, entre aspas, em cidades médias, né, que é a minha praia, digamos assim, né, meu doutorado é sobre cidades médias e meu mestrado é na escala regional, mas também sobre formação, né, de cidades médias e rede urbana. O que acontece? Uma das coisas que a gente sempre quer colocar no plano diretor é que fora do sistema hierárquico principal da cidade, né, todas as outras ruas não têm pavimentação asfáltica, né, isso influencia na velocidade média da cidade. Mas, assim, é para andar devagar mesmo, tá? A gente vai estar muito mais preocupado com a questão, por exemplo, dessa via ser mão e contramão, por exemplo, né, essas duas que a gente falou, né, mão e contramão, do que com o que é permitido em termos de velocidade, tá? Então, ela claramente aqui pela conformação e pela morfologia, né, da estrutura desse bairro aqui, né, quando a gente fala estrutura urbana, a gente está falando de vias. Claramente, todas as outras vias desaguam de um modo ou de outro nelas, tá, para poder sair disso aqui, entrar e sair. Então, não tem muita alternativa, não. Essas ruas, na escala do bairro, são essas duas que vão ter o nível, seja ele qual for. Não consigo entender essas vias também como arteriais. Talvez a gente vá encontrar vias arteriais aqui, ó, tá? Mais lá para cima, que aí elas caem em vias arteriais, tá? E aí as arteriais, por menores que sejam, né, nem sempre a gente consegue também pelo desenho da via e pela seção da via, né? Nós vamos aprender isso na hora que a gente vai fazendo desenho urbano, né? Seção de via vai de muro a muro, né, de uma casa de um lado da rua até a outra propriedade do outro lado da rua. Se envolve os dois passeios, a caixa da via, e por aí vai. Caixa de rolagem e tal. É a seção da via inteira, né. Se espera que uma via arterial tenha uma seção de via maior, né. Você espera que várias ruas coletoras estejam caindo nas arteriais, e as arteriais levando, né, para as áreas mais centrais ou para as vias de ligação regional. Nem sempre isso acontece, tá? Uma coisa é o desenho urbano, outra coisa é a função que ela exerce dentro da estrutura urbana, tá? Então a gente tem que diferenciar essas duas coisas. Assim como você tem funções urbanas também diferenciadas, como a função residencial, a função comercial, a função industrial e por aí vai, você também tem função, no caso da estrutura urbana, que são as vias. Então, seria de se esperar, né, se a gente tivesse um planejamento constante das coisas e tudo e tal, que se pensasse, né, o planejamento da cidade nesses termos. Então, as minhas ruas locais, elas têm um desenho urbano que me indicam que elas são locais, porque elas são mais finas e tal, né? Talvez a pavimentação seja diferente e tudo. Vamos colocar vias aí de 7 metros, talvez, em alguns lugares até 5,50, a via inteira, né? Então, a gente pode rapidamente identificar como coisas locais. Duas questões aqui em Ouro Preto. Primeiro, que a cidade é antiga, não nessa área,
tá? Mas essa tipologia, né, tanto de vias quanto de residência, ela tende a se multiplicar, né, pelas áreas de expansão urbana também. Então, o que vai acontecer? A gente até vai ter vias finas, mas a gente vai ter também vias muito estreitas, servindo a uma outra função. Uai, mas ela aqui tem a mesma largura, estou vendo, que dá para medir, inclusive pelo próprio Google Earth, né, essa imagem aí está aparecendo aí, que a gente pode chegar para uma escala aí para 1 para 2.500, 1 para 2.000, isso significa um erro de 20 centímetros, né? 20, 25 centímetros. Então, o que acontece? A gente vai conseguir medir, inclusive, as vias. Se a gente der zoom aí, dá para medir com aquela reguinha e tal, dá para ver. Sim, você está falando que essa aqui tem uma hierarquia maior, porque ela é uma coletora, mas ela tem a mesma largura do que, por exemplo, uma local. Isso é comum, tá? Isso é comum em ocupação orgânica mesmo, né? Que é mais ou menos planejada, né? Muito difícil a gente falar de planejamento, né? Fora dos condomínios aprovados na prefeitura, tudo certinho e tudo e tal. No Brasil, né? Cidades médias brasileiras, isso é muito complicado. Então, o que acontece? Vai seguir mais ou menos a organicidade do crescimento, né? Dinâmico mesmo daquela cidade. Então, que se espera isso aí, né, que a gente tem que fazer essas interpretações um pouco mais, vamos colocar assim, subjetivas. Se a gente esperar muita objetividade, vai ficar difícil para a gente poder identificar esse tipo de coisa. Então, levar em consideração a velocidade que está programada para aquela via rodar, e outras coisas, a largura dela, por exemplo, a gente pode incorrer num erro, né, que é esse erro que eu estava falando para vocês, né, ela não tem nada do que uma via coletora você poderia esperar que uma via coletora tivesse, mas ela funciona como uma coletora. Todo mundo está entendendo isso até agora? Sim. Professor, posso tirar mais uma dúvida? Quantas você quiser. Nós estamos aqui para isso. Em questão das vias, igual você falou, que a Rua das Palmas e a Rua das Mangabeiras seriam ruas coletoras, por exemplo. Mas a Rua das Palmas, ela começa ali sendo Rua das Orquídeas, aí no meio da curvinha ela vira Rua das Palmas e depois ela vira Rua Vereador José Teixeira. Aí eu considero só a Rua das Palmas coletora. Não. Ou todas essas três? Todas elas, é o eixo, tá? É o eixo espinhal que vai da nossa área até a saída do bairro lá, que a gente está vendo aqui, é Rua Vereador José Teixeira. Então, essa toda aqui, ó, tá vendo que ela contorna o bairro como um todo? Assim como essa aqui, ó, a Rua dos Cravos também, entendeu? Teoricamente, ela teria que passar direto aqui. Se fosse um desenho urbano planejado, a princípio ela não ia fazer isso aqui nunca como ela está fazendo, tá? Isso aqui é típico, esse desenho urbano aqui, dessa curva, quase que mais do que 90 graus até, né, porque ela virou mais aqui, tá 100 graus aqui, né, em relação a essa via aqui. Então, ela deveria, né, tá pedindo aqui, né, por favor, me desenhe aqui para eu passar direto e sair nessa parte aqui. O professor, acho que isso aí é uma bela de uma pirambeira, por isso que fez a curva. Não, eu sei, mas, né, não é por isso que a gente é por isso que ela seguiu, né, o terreno, né, é por isso que ela seguiu o desenho orgânico, né, era o que dava para fazer com baixo custo, né, mas se você for pensar no planejamento, né, dá para você fazer um gabião aqui, né, dá para você fazer uma contenção dessa encosta aqui e passar a rua decentemente aqui, né, faz parte, né? Faria, né, mas é aquela história, né, nem sempre é desse jeito. Então, isso é mais um indicativo de que o desenho, né, orgânico, né, seguiu o que deu para fazer naquela hora, né. Então, o que deu para fazer é isso aqui, né? Você vê que ela seguiu mais ou menos alinhada com essa outra rua aqui, né? Que é a Rua das Palmas aqui, nesse trecho aqui. Chegou aqui nesse momento aqui, ela seguiu a cumeada do morro aqui, quebrou para lá, quebrou para cá e tal. É normal isso acontecer. De qualquer maneira, né, mesmo fazendo esse desenho estranho, ela te leva para um contorno do bairro também e, eventualmente, né, para uma saída do bairro. Tá? Talvez algumas outras aqui, não, essa Rua das Flores também faz essa função, ok, pode ser até que ela faça mesmo, tá? Então ela talvez caísse aí, talvez até mais do que essa aqui, ó. Essa aqui tá parecendo uma rua que, a partir desse ponto aqui, ela fica meio local. Então, de repente, a coletora deveria ser essa aqui, tá? Mas ela é fina, ela é isso, ela é aquilo que eu falei com vocês. Depende da função. Se fosse em condições normais de temperatura e pressão, a gente ia percorrer isso aqui tudo, né?
ia ver, perguntar para os moradores, por exemplo, aqui vem ônibus aqui, vem, para onde aqui? Qual que é o ponto aqui? Onde é que está o ponto de ônibus aqui? Ah, tá aqui. Ah, então o ônibus faz mais ou menos que trajeto. Ah, ele passa por aqui. Geralmente os ônibus passam por ruas coletoras, tá? Isso é normal de acontecer. Então todas essas informações, elas iam sendo coletadas aí, né? E é aquela história, né? A gente está fazendo desse curso aqui quase que uma licença poética, né? De projeto urbanístico, né? Porque a gente não tem acesso a essas informações mais subjetivas ainda que deixam a gente tirar essas conclusões. Tá? Então a gente vai ter que ir no feeling mesmo. Mais alguma pergunta sobre questão de estrutura, gente? Ponham isso na cabeça de vocês. Quando a gente fala de estrutura urbana, a gente está falando de vias, tá? É o esqueleto da cidade. Por que isso é importante? Né? Uma aulinha de teoria urbana aqui, né? É importante, gente, porque lá depois, né, da segunda metade do século XIX, quando a gente começou a sistematizar o urbanismo enquanto ciência, né? E aí a gente começou com o urbanismo clássico, né, e que logo depois se transformou na vertente, né, chamada higienista, né, porque ela tem as infraestruturas de saneamento como base, né, a partir da segunda metade do século XIX. E o que a gente tem é a premissa que é o seguinte: todos os lotes, né, e o que seria o lote? Né? O lote é a unidade, né, a menor unidade que você pode, fundiária, que você pode dividir, né, uma gleba, que ela está em divisa, você vai dividir ela em pequenas partes. Cada pequena parte desse é um lote. Uma premissa que vem lá do século XIX, que ninguém conseguiu derrubar isso, é que pelo menos uma das faces desse lote, dessa unidade, né, fundiária, seja lá que forma isso tiver, né, nem sempre é um retângulo, né, a gente busca o retângulo, né, o 10 por 30, né, 300 metros quadrados, ou 12 por 30, né, 360, né, que é o clássico. 360 metros quadrados, né, um lote de 12 por 30, um retângulo, né, com a forma retangular. Nem sempre é possível fazer isso, ter esse retângulo. Então ele pode ser trapezoidal, geralmente né, geralmente o fundo, lá, o outro lado do retângulo é mais largo ou mais fino do que a frente, ainda mais aqui em Ouro Preto, né. Pode ter uma forma até triangular, se for numa esquina do mar, né, com duas vias em V, alguma coisa dessa natureza, não importa. Seja lá que forma isso tiver, 3 lados, 4 lados, 5 lados esse lote tiver, uma das faces tem que estar voltada para o logradouro público, que aí já é a rua, é a estrutura urbana, tá? É o esqueleto da cidade. Por que isso? Porque a sua infraestrutura, né, aí já debaixo da sua estrutura, por isso que chama infraestrutura, ela está embaixo da estrutura urbana, ela está debaixo da rua, tá? Todas essas aulas, a gente deveria estar tendo aulas razoavelmente teóricas sobre isso, né, para explicar isso para vocês, mas, infelizmente, né, isso não permite a gente fazer. Né? Quando a gente for falar de desenho urbano, eu vou fazer uma introduçãozinha maior sobre isso. O que acontece? A sua infraestrutura urbana, basicamente, esgotamento sanitário, drenagem, e a sua entrada e saída física mesmo, né, com carro, com bicicleta, a pé, seja lá o que for, ela se faz pela estrutura urbana, que no caso é a via. E assim também a sua infraestrutura urbana tem que fazer também. É o único jeito de você resolver isso. Mas eu não posso passar com o meu esgotamento sanitário, a minha drenagem, pelo lote do outro? Via de regra, não. A gente sabe que isso nem sempre acontece, né? Tem locais em que a gente acaba descobrindo que a drenagem do vizinho está passando dentro do nosso lote e tudo, há anos, né? Tem 30 anos que está ali daquele jeito e tudo, toda vez inunda, a gente não sabe o que é, vai lá descobrir a drenagem, por exemplo, do vizinho, né? Está sendo jogada para dentro do lote da gente, a gente nem sabia. Então isso pode acontecer, mas né, na cidade formal, digamos assim, isso é um dos preceitos, né, que não poderia acontecer de jeito nenhum. Eu tenho que sempre sair com a drenagem, esgotamento sanitário, né, para a face, em direção à face do lote, que está voltado, né, que está em conexão, né, com o logradouro público, né, para que ele possa cair na infraestrutura de saneamento que está lá, oficial, né, da cidade, né, municipal, que está lá debaixo das vias. Todo mundo entendeu isso? Sim. Pois é, aí alguém vai me perguntar assim, uai, mas e se a rua tiver, por exemplo, né, o meu lote foi embarrancado, como é o caso aqui, né, do nosso, vai ser assim, né, como é esse caso especificamente aqui, como vocês estão vendo, né, vamos lá no AutoCAD para a gente ver. Tá caindo aqui, né, as curvas de nível estão caindo,
Né? Essa parte aqui, o cucuruto do morro, cai até o vale do rio lá embaixo. Então, é como está mostrando aqui também, né? Mas se eu tiver uma rua, como já está meio desenhada aqui, e tiver uma casa aqui, por exemplo, e a rua mais alta do que ela, ou uma casa aqui, com uma rua passando aqui, como é que eu faço? Você vai ter que afundar, né, a sua infraestrutura urbana lá para poder conectar. Ah, mas eu quero fazer um andar para baixo daquela via. Ok, desde que você consiga tirar isso de algum jeito para a rua de cima. Não, mas eu tenho que jogar para a rua de baixo. Então você vai ter que criar uma faixa de servidão para não passar no lote de baixo. Se você tiver uma rua aqui nessa altura e outra rua aqui, e você tiver 2 lotes, por exemplo, né, um dando frente para essa rua, outro dando frente para essa rua, tem que se dar um jeito de você levar, você vai ter que passar com essa infraestrutura na sua rua de drenagem, de esgotamento sanitário muito baixa, para garantir que mesmo que você tenha, né, 3 metros para baixo, né, do seu nível da rua, você ainda consiga tirar o seu esgotamento sanitário e a drenagem, né, na sua cota mínima lá, tá? Então, uma questão de topografia aí, né, você teria que fazer isso, né, mostrar para vocês aqui, né, você tem aqui tá todo mundo vendo aí? Uma via aqui, bem fora de escala, tá, gente? Só para vocês entenderem. O seu morro, outra via passando aqui. Essa aqui é a perspectiva. Só que, o que que acontece? O seu lote, ó, ele está dividido aqui, ó. É um muro aqui. Tá? Isso em corte, tá? Você tem uma via passando aqui embaixo, os 2 lotes, e outra via passando aqui em cima. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que afundar, né, você vai ter que afundar suas galerias, né, para garantir que se o sujeito fizer um banheiro aqui, ó, nessa cota mais baixa aqui, se o sujeito fizer um banheiro nessa cota mais baixa, você ainda vai ter que ter declividade, né, para tirar o esgotamento sanitário. Entenderam agora? Professor, Oi. aqui em casa acontece isso, sabe? Aqui passa a água, a drenagem aqui de 2 vizinhos da parte superior, que dá para outra rua, né? Acontece. O outro vizinho aqui do lado passa até a tubulação de esgoto. Um dia voltou, sujou a casa da mulher toda, o esgoto voltou todo para dentro da casa da mulher. Como que a gente faz para tirar, por exemplo? Porque sempre foi assim, né? Aí, o que acontece é o seguinte, olha só como é que são as coisas, né? Quem já foi meu aluno aí em instituições públicas, que agora chama Instrumentos de Política Urbana, eu estou dando até essa disciplina agora, a gente fala sobre essas questões. O que acontece com Ouro Preto? Primeiro, o marco de saneamento no Brasil só foi aprovado ano passado, 2020. Então a gente não tinha um marco federal sobre saneamento até 2020. Né? Pasmem, mas é assim. Bom, o que acontece? Na cidade de Ouro Preto, a princípio você teria que acionar a prefeitura para ela poder acionar quem que ela terceirizou para fazer esse serviço para ela. No caso de Ouro Preto nunca terceirizou isso. Agora, durante a última gestão, é que a Saneouro foi entregue isso para a Saneouro. Tá? Então, o que acontece? Do ano de 2020 para cá, a Saneouro ainda está fazendo o levantamento e o cadastramento de todo mundo. Olha o quanto que isso está atrasado. Via de regra, por lei, quem cuida dessas coisas todas, né, constitucionalmente, é o Serviço Público Municipal. Ele é responsável pelo saneamento, ele é responsável pelas vias, ele é responsável pelo transporte público. E aí, quando ele não tem condição de fazer essa gestão, o que ele faz? Ele terceiriza isso para uma empresa que vai garantir o bom funcionamento e a boa gestão dessas coisas. Ouro Preto não fez isso, tá? Durante algum tempo ficou com a Copasa, mas né, quase que não fazia quase nada e tal. Então, assim, só partes das cidades receberam. Boa parte da cidade de Ouro Preto ainda não está servida ainda, né, por esgotamento sanitário correto, né, e por drenagem correta. Então, assim, infelizmente, nós vamos ter que esperar décadas aí para que isso cada problema desse seja identificado, uma solução de projeto seja dada para isso, geralmente na escala do bairro como um todo,
tá? Para poder conseguir sanar esse problema. Via de regra, se a pessoa disser, não, mas eu não vou esperar isso, não, eu quero processar alguém, eu estou com sangue no olho. Tem que processar a prefeitura, não tem outra alternativa. Porque, em última instância, ela é a responsável por fazer isso. Se ela não terceirizou isso, nem para alguém que era capaz de resolver o problema, nem nunca resolveu, ela é a culpada, do ponto de vista constitucional, veja bem. Entendeu? Entendi. Falar com a vizinha para processar. Infelizmente, porque, né, as coisas são resolvidas como eu falei, né, dinamicamente e informalmente, né, você faz o que dá para poder fazer. Então, assim, né, a nossa defasagem, principalmente com relação ao saneamento, por isso é que eu digo, a gente precisa acordar desse torpor e desse sono que a gente dormiu 4 ou 5 décadas aí. A gente nem sabe como é que as coisas funcionam. Fica gritando aí no meio da rua, um bocado de besteira, não sabe como é que as coisas funcionam. Então, via de regra, o que acontece é isso. A gente não tem marco, a gente não tem regulamentação legal para nada. Nada. Então, assim, o que aconteceu com as cidades brasileiras? Por isso o curso de engenharia urbana agora. É a tentativa de formar profissionais que consigam dar soluções para essa coisa. Porque o passivo das cidades brasileiras, né? Quando a gente fala o passivo, é todos os problemas que foram criados que estão aí, estão materializados, eles estão aí. Igual você falou com sua vizinha, igual sua vizinha, deve ter milhares de pessoas em Ouro Preto, né? Centenas, milhares, com certeza milhares, centenas não, mas milhares de Ouro Preto que deve ter o mesmo problema. Tá? Então, isso é um passivo, e é um passivo ambiental. Então, em vez da gente ficar falando de girafa na Amazônia, elefante na Amazônia, isso e aquilo, é óbvio que tem que cuidar, é um patrimônio, e aí a perspectiva de patrimônio é que entra em voga. A gente precisa lembrar, não é largar lá a Amazônia de qualquer jeito, não, mas é preciso lembrar que nós temos que exercer hierarquia de prioridades. Tá? A quantidade de doença que a gente tem, que são doenças do século XIX, aqui no Brasil, é um negócio, assim, insano. Então, o maior problema ambiental que a gente tem não né, isso não é nenhum segredo, é um problema de saneamento. É isso que a gente precisa, tá? E se a prefeitura não dá conta de resolver, ela não pode fazer proselitismo com isso, como fizeram a vida inteira, proselitismo político. Água é nossa, essas frases de efeito e frases pichadas em muro, né, que afirmam dizer tudo, mas na verdade não querem dizer nada, né? Água é nossa, não pode cobrar isso e aqui. Quem resolve o problema? Então a prefeitura vai resolver tudo. Então tá bom, então tem que resolver. Se você não vai cobrar taxa nenhuma por causa disso, ou se o problema é a taxa que vai ser cobrada agora, você tem que dar outra solução, então. Porque eu não sei qual que seria a solução. Porque mesmo que a prefeitura vá fazer isso ela mesma, isso tem custo. Vocês têm que lembrar que prefeitura e Estado não produzem nada. Eles não tem produção de nada. Produz uma garrafa de cachaça. Vive de imposto. Então, vai ter arrecadação suficiente para poder resolver 100% dos problemas de água e esgotamento sanitário. Ainda tem isso. Todo mundo quer que resolva o problema da água primeiro. E é assim que acontece. Se vocês entrarem lá no IBGE, vocês vão ver que toda a cidade tem orgulho de mostrar os índices de cobertura, né, da mancha urbana com água tratada. É sempre 80 e tantos por cento, 90%. Todo mundo tem água tratada. Esquece que quando você leva a água tratada para várias áreas da cidade e não leva o esgoto junto, você está aumentando o problema de saneamento enormemente. Porque cada vez que uma pessoa abre uma torneira, 90% do que sai da torneira vira esgoto imediatamente. Se não tem a rede de esgoto, se não tem um destino para essa água, né, marrom ou cinza ou negra que virou esgoto, você está jogando ela diretamente de novo no ambiente, nos córregos. Todo mundo entende isso? Só não se lembra, né? Pois é assim desse jeito. Se vocês forem olhar a quantidade da mancha urbana também na plataforma Cidades do IBGE, quantos por cento da mancha urbana está servida por redes de esgoto, ou mesmo destinação, mesmo que seja rudimentar, vocês vão descobrir que nunca passa dos 40 e poucos por cento, na melhor das hipóteses. Né? Uma ou outra cidade pode ter, mas na média é 40, 40 e poucos por cento, 30 e poucos, 20 e poucos, a depender da cidade.
Então, o que está acontecendo? Você está levando a água tratada para várias áreas da cidade sem levar o esgotamento sanitário junto. Vocês entendem isso? Sim. Você está aumentando o problema? Não me entendam mal. Eu não estou aqui fazendo apologia aqui, não, então tá bom, então já que não tem jeito de levar junto o esgoto, não vamos levar, todo mundo precisa de água tratada, isso é meio óbvio, mas você tem que ter consciência de que na hora que você faz isso, você está aumentando o problema ambiental enormemente. Todo mundo entendeu isso? Alô? Olá? Tudo bem. Entendemos sim, professor. Então tá. Bom, como é que estamos aí a nossa interpretação do contexto, do entorno, diagnóstico? Como é que estamos aí? Porque estamos nessa fase agora, né? Tem uma outra pergunta. Sim. Sobre a questão da área do entorno e Sim. direto e indireto, a gente está considerando até a rua que divide o Santa Cruz e o Padre Faria. Uhum. É o bairro em frente. Uhum. Porque ela acho que vai ser a maior rua, vai ser a rua mais importante ali, que dá até saída para Mariana. Cai na BR, né? Mas esse é o entorno que tem mesmo. Porque, assim, tem coisas do outro lado, no Pocinho, né? Talvez até alguma vista, né, da lagoa. Sim, tem. Mas aí já é uma questão de área indireta, né? Área de influência indireta, né? Você está só meio que vendo, né, o que está lá do outro lado, né? O seu contato direto mesmo, que você vai ter contato com ocupação, é aqui onde eu estou mostrando mesmo, que é o próprio bairro Santa Cruz, né? Então, aqui, o que vocês têm que caracterizar em termos de tipologia, né? É que tipo de tipologia é essa, né? Que está aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Tem predinhos? Tem, mas é uma ocorrência mais rara. A maior parte é de casas, de 2 pavimentos. Então, pode andar com o Open Street View aqui, com o Street View e tal, e olhar qualquer tipologia, né? Com certeza deve ser a função residencial que prevalece, né? Casa de até 2 pavimentos, função residencial, um predinho aqui, outro ali, de 3, 4 pavimentos, é o que deve ter aqui. Um ou outro comércio de bairro e tudo e tal, essas coisas todas são interessantes, né, e é daqui mesmo, né, como você falou, né, daqui mesmo que vocês vão tirar essa caracterização, tá? Você pode falar do tipo de paisagem que você tem olhando daqui, né? Então, o que eu vejo daqui, né? Eu vejo daqui mais ou menos a mesma imagem, tá? Pronto, então, né, na área da minha influência direta, né, depois do córrego do funil, eu tenho mais ou menos essa ou aquela vista, né? Agora, como caracterização mesmo, especificamente, né, de tipologia urbana, vocês vão ter que usar o bairro Santa Cruz mesmo, e ele é a sua área de influência direta, tá? Como você mesmo falou. Sua área de influência direta começa a ser os outros bairros. Essa é que é a lógica. Se fosse uma cidade maior, a gente tem uma metodologia que eu vou passar aqui para vocês, mas não é o caso, talvez seja numa outra oportunidade, mas não para isso aqui, porque não vai funcionar. Mas em cidades grandes, por exemplo, como Belo Horizonte, ou mesmo uma cidade grande mesmo, né, Juiz de Fora, Uberlândia, alguma coisa assim, o que a gente considera área de influência direta, geralmente é o bairro, se ele tiver mais ou menos localizado, né, nas áreas centrais daquele bairro. Se ele estiver nas áreas periféricas do bairro, você vai ter que considerar todas as fronteiras de outros bairros também, que é o seu local onde você está fazendo o seu empreendimento, que ele tem contato direto, tá? Mas pelo menos o bairro onde ele está inserido seria sua área de influência direta. E a área de influência indireta? Então, para isso não ficar solto, uma das metodologias, né, que o pessoal utiliza, né, para fazer essas análises, principalmente numa cidade grande, em que você vai ter um impacto de trânsito muito forte, você vai utilizar os nós do seu sistema arterial em volta do seu empreendimento ou do seu bairro. Então, você vai buscar, por exemplo, quem conhece Belo Horizonte aí, né, o Buritis, né, você vai buscar lá o anel rodoviário, você vai buscar lá o trevo da Raja Gabalha, você vai buscar lá o trevo da Silva Lobo, você vai buscar os grandes nós viários em volta
do seu bairro, no caso, né, o Buritis lá em Belo Horizonte, como eu dei o exemplo, essa que seria a sua área de influência indireta, porque esse fluxo de veículos e de gente vai estar entrando exatamente por esse nós, né, do sistema arterial para dentro do seu bairro, tá? Você vai ter que usar aquilo também para entrar e sair do seu bairro. Então, essa é uma metodologia que se usa. Eu não sei quem foi que inventou isso, de fazer um raio de 300 metros, botar como se fosse um compasso, né? Você centra o compasso na área do seu empreendimento e faz um raio de 300 metros e faz um raio de 600 metros para poder delinear a sua área de influência direta e indireta. Aliás, eu não sabia que isso existia até poucos anos atrás, até eu vir, né, gente utilizando isso como metodologia em estudos de impacto de vizinhança mesmo, né? Eu fiz um raio de 300 metros em volta do meu empreendimento, e aí pronto, isso delimita a minha área de influência direta. E aí eu fiz outro círculo com um raio de 600 metros, e aí isso delimita a minha área de influência indireta. Isso não existe, tá? É equivocado isso, não façam isso, porque não é assim que se faz, tá? Simples assim. Então, podem considerar a área de influência direta o bairro, no caso de vocês aqui de Ouro Preto, a área de influência indireta, né, os bairros do entorno, tá? E aí é isso, e aqui no caso, né, vocês têm que considerar que a gente já está num fundo de saco, né, já está aqui não tem para onde ir, né, não tem previsto nenhuma passagem aqui, né, do Córrego do Funil para o outro lado, por exemplo, eu posso sair daqui e pegar a BR aqui, não tem como fazer isso. Vocês podem até prever isso no futuro. Tem uma rua que desce aqui, onde eu estou mostrando aqui, hoje é só uma casa, mas de repente ela pode passar aqui e eventualmente fazer uma ligação aqui, tudo, sim, ok, isso pode ser previsto como projeto, depois tem que ver de quem que é essa área aqui, onde eu estou mostrando, porque, né, no futuro vai ter que desapropriar para passar para poder sair na BR. Isso é uma alternativa. Mas, por enquanto, pelo menos, a gente não deveria pensar isso, pelo menos para 20 anos, né? Que isso acontecesse dentro dos próximos 20 anos em Ouro Preto. Tudo que vai acontecer aqui, onde a gente vai estar implantando o nosso bairro, vai estar utilizando todo o bairro, né? Para poder entrar e sair. Não tem outra alternativa, tá? O bairro Santa Cruz é a nossa porta de entrada e saída, tá? De tudo que a gente vai ter implantado aqui nessa área aqui que a gente está programando para poder ocupar. Não tem outra alternativa por enquanto. Então, o que a gente tem que prestar atenção exatamente são nesses eixos aqui, o tipo de ocupação, tá? Lembrar que a gente está, tipo, implantando uma coisa no fim do bairro, né? Então, a gente tem que entrar e sair dele, né, de alguma maneira, tá? Sempre por aqui. Não vai ter outra alternativa. Cristiano, Pois não. posso fazer a pergunta? Deve. Sobre altimetria das edificações. Gilberto, tá bom, cara? Bom demais? Bom demais. Não, demais também não, né, cara? Pelo amor Mas de Deus. tá na média? Tá bom. Tá na média. Fala. Sobre a parte de lei de uso e ocupação. Sim. Essa parte de altimetria das edificações, sobre 1, 2 ou 3, né, pavimentos das edificações do local, você quer que construa um mapa com unidade por unidade, falando o que Não, que não, não, absolutamente. Ou pode ser uma predominância, assim, predomina de... É isso, pode ser uma coisa descrita como predominância no caso nosso aqui, tá? A não ser que seja uma coisa fora do normal. Você tem uma área, por exemplo, onde você tem 6 predinhos, um do lado do outro. Você pode demarcar isso como uma área, né? Assim, isso aqui difere, né? Uma descontinuidade, digamos assim, do bairro, tá? O bairro é mais ou menos todo com essa tipologia aqui. A não ser nesse local aqui especificamente que a gente tem esse ajuntamento aqui de predinhos, por exemplo, entendeu? Uma outra coisa que pode ser destacada também como uma outra descontinuidade, né, do que vocês observarem do bairro, da imagem, né, e da paisagem do bairro. Tem um condomínio fechado aqui, ó, isso acontece, pode acontecer, tá? Isso significa que tem uma parte daquele bairro ali que está murada ou cercada que a gente não tem acesso, entendeu? Então você só vai marcar coisas, como a gente chama de excepcionais, né, são as descontinuidades, entendeu? Bacana, obrigado. Quem mais, gente?
Professor, Pois não, Mariane? em relação à análise de aspectos físicos, na parte de Uhum. hidrografia, você Hum. teria um arquivo tipo shape para passar para a gente de drenagem, esgoto, que a Eu gente vou está com caçar dificuldade de aqui, mas a rastrear. princípio não, viu? De shapefile de Uhum. esgotamento sanitário, não, isso é realmente uma falha aqui. O que eu tenho de shapefile que eu consegui, que eu tive acesso no caso de Ouro Preto, né, porque o pessoal da prefeitura não respondeu, ninguém. Então o que eu tenho acesso aqui é mais a parte física, entendeu? Então eu teria a hidrografia, né, e tem esse mapa aqui de Você- AutoCAD aqui, que não tem infraestrutura, já olhei os layers aqui, o mapa de AutoCAD não tem, ele só tem o zoneamento, né? Hidrografia, rua, tudo e tal, que já é alguma coisa. Agora, no shapefile que me passou, e quem me passou foi o professor César Barella, eu dei uma olhadinha aqui nos shapefiles que a gente tinha, é mais a parte física mesmo. Eu vou dar mais outra procurada, mas eu acredito que não tem o shapefile para isso, tá? Mas o que você tiver e puder mandar, a gente vai Sim, ajudar muito. vou mandar tudo para vocês pelo e-transfer, sem problema. Não só o AutoCAD, como esses arquivos em shapefile, seja lá o que eles tiverem, tá? Tá bom, obrigada. Ô, No problema, professor, pois não. eu consegui lá com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Preto, já tem um tempo já, não foi agora recente não, um shape que tem a divisão dos bairros de Ouro Preto. E eu não consegui em outro lugar uma informação que fosse talvez mais atualizada ou mais segura. Entendi. Só que posso compartilhar minha tela aqui só para mostrar? Porque Pode. eu acho Deixa que... eu parar a apresentação aqui. O que eu ia falar com você, Ana Luísa, que você podia comparar isso, se for o caso, é com os setores censitários do IBGE, entendeu? Geralmente os bairros, eles são mais ou menos o mesmo limite do setor censitário que o IBGE tem, e o IBGE disponibiliza o shapefile dos setores censitários, entendeu? Entende? Pode ser, mas é que eu não sei se é um erro ou não. Quer ver? Peraí, deixa eu compartilhar. Porque o que acontece? Tem um bairro, em especial o Santa Cruz, que ele tá... Deixa eu ver, minha tela já tá aparecendo aí? Tá. Olha só, ele tá deslocado. Aqui já tá um pouco trabalhado a imagem. Opa, calma aí. Mas tá vendo que todos os bairros eles estão bastante interligados. Mas em especial aqui o Santa Cruz tem essa mancha marrom, seria o Ouro Preto como um todo. Os amarelos, os bairros, né? E eles estão bem interligados. E só essa parte aqui, que é o Santa Cruz, inclusive, que não. E aí eu queria saber se isso é um erro, pode ser do arquivo, se isso acontece mesmo. Você fala desse traço marrom aqui, maior, separando ele? Não, porque Na parte sul aqui? não tá interligado. Porque aqui passa o córrego do funil, aqui é o né? córrego do funil, né? Isso, mas assim, no resto dos bairros não tem esse distanciamento, sabe? E aí eu não sei se isso é um erro do arquivo, e aí eu teria que procurar outro. Não, pode usar esse mesmo, isso é normal. Tá, beleza, obrigada. Não tem problema nenhum, não. Isso aí é porque o Vale do Rio ficou de fora mesmo. E aí nem sempre o pessoal tem aquele apuro para desenhar e tudo e tal, mas não tem problema, não. É porque, a princípio, a minha justificativa para esse buraco, né, que ficou no mapa era justamente o rio, né, o córrego do funil. Mas é mesmo. E aí seria isso, basicamente. É a planície fluvial dele, mas é isso mesmo, entendeu? Então tá tudo certo. É a planície fluvial do rio do córrego do funil, não tem outra explicação, não. Não, beleza. E isso é uma peculiaridade do bairro, né? Você veja que ele tá isolado, né? É isso que você falou, é importante por conta disso, né? Isso faz com que o bairro fique isolado. Então, você só consegue sair pela porção norte dele, não tem outra alternativa. Entendi, isso aí. Entendido? Entendido, obrigada. Gente, só pegando o gancho, o que acontece? No ano passado, em setembro, né, do ano passado, saiu uma lei, que é a 1181, que dispõe sobre a criação, extinção, delimitação e denominação de bairros no município de Ouro Preto. Porque até então, a gente, até mesmo como servidor público, a gente tinha muita dificuldade
de verificar esse imóvel aqui, ainda mais quando está próximo de outro bairro. Geralmente a pessoa vai reclamar, ah, não, meu endereço é tal, na conta de luz vem tal, prefeitura IPTU vem tal. Então, eles fizeram um trabalho, até mesmo tem os pontos georreferenciados do bairro, está dentro dessa lei. Aí eu não sei, Ana, se o mapa seu, ele está de acordo com essa lei, ou se foi anterior a ela. Se você quiser dar uma olhada, é a lei 1181 de 2020. Tá, de 2020, é isso que eu ia perguntar. Então pode ser que esteja desatualizada mesmo, viu, Gilberto? Mas bom você ter falado, que aí eu vou conferir e ver se tem como dar uma atualizada nesses pontos, segundo o que está lá na lei. Eu vi mesmo que tinha, por exemplo, um Pocinho, ele está dividido em 2, e que eu pesquisei é só um agora, né? Até criaram novos bairros, tipo assim, que nem tem hoje fábrica de tecidos, e antes era tudo Padre Faria. Hoje tem fábrica de tecido, bairro 13 de Maio. Então criaram isso tudo é preparação para poder modificar o CEP, né, por bairro e por rua. Porque Ouro Preto já não é mais um vilarejo, né? Então essa história de ter um CEP só, por exemplo, é complicado. Verdade, e já está cogitando isso mesmo, essa conversa mas tem que ter, ué. E é por isso que eu estou te falando, isso depende de setor censitário e isso depende de você ter uma demarcação de bairro muito clara, entendeu? Então, assim, para entrar nisso aí vai ter que ser assim, não tem outra alternativa, né? Ouro Preto já não é mais do MRS furado, que tem que ter só precisa de um CEP só e tudo, tem que ter CEP por rua, não tem jeito não, ué. Verdade. Então, isso tudo faz parte disso aí, essa questão dos logradores também, você vai ver que deve ter, viu, Júnior? Se não tem, Gilberto, se não tem, vai ter que ter, considerado, né, o que é considerado logradouro público, né, se não bate nomes iguais, se um lugar não está sendo considerado com um nome, mas na verdade tem outro nome, tudo isso também vai ter que ser feito, viu? Não, bacana. É necessário também, né? Até mesmo para a organização tem que ter, do ué. município. Ué. Tem que ter, senão não tem jeito não. Aí, né? O passivo das cidades brasileiras em todos os sentidos, né? No caso de Ouro Preto, aí, isso é mais um, né? Porque quando você chega na cidade muito desarrumada, ou isso ou aquilo, mas que você já tem alguma coisa nesse sentido, pelo menos já organizou isso aí, né? Mas esse troço em Ouro Preto tá muito. Quando você bateu o olho, só tem um CEP para uma cidade do tamanho de Ouro Preto, tem alguma coisa muito errada, entendeu? O que mais, gente, que a gente pode discutir? Pois não, Isabela. Se me permitir. Sobre a questão do mapa geológico de Ouro Preto, eu vi aquele resumo lá que foi entregue, e não fala sobre a porção sul do bairro Santa Cruz, só fala da porção norte. Aí eu dei uma olhada no mapa geológico, porém eu não consegui interpretar, não sei se está faltando algum pedaço. Porque, por exemplo, as questões da... porque quando eu fiz levando em consideração a parte ocupada já, né? A gente abre ele aqui agora para você, desculpa aí, gente. Estava fazendo uns projetos aqui. Vou pegar ele aqui. Que acho que não tem legenda de cor nele, nem nada assim, não? Vamos lá. Vou abrir ele aqui agora para gente. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Todo mundo enxerga na minha tela aí? Sim. Ok. Então, o que acontece aqui? Tem como aumentar um pouco? Tá bem miúdo. Tem. Só um minutinho aqui, peraí. O que acontece aqui? A porção sul dele está nesse cinza aqui, que ele diz que é PP1M... Deixa eu ver aqui.
PT. A maior parte aqui é esse cinzazinho aqui, né? PP1MC. PP1MPB. O que está escrito aí? Você está com ele aberto aí? Do resumo? Não, não tem, não tô com ele aberto não, mas só comenta da porção norte, né? Junto com Padre Faria, Alta Cruz. Abre todos aqui. Bom, pelo menos pelo de suscetibilidade aqui, o que a gente está vendo é que ele, fora isso aqui, ó, fora essa garganta aqui, tá? Ele não tem muita suscetibilidade a escorregamento, não. A geologia dele, né? Deixa eu abrir aqui para ver o que que eu descrevi aqui. Em bairro Santa Cruz aqui, né? Basicamente, mica X400 é o de sempre, né? Não tem muita coisa não, mas o que a gente pode, não tem muita coisa diferente, né, do que a gente poderia esperar. Mas o que a gente pode ver aqui, nessa área que a gente demarcou aqui, uma baixa suscetibilidade, a não ser lá próximo, né, do córrego do funil. Então, aonde você tem alguma coisa, né, meio que quase que já fora da nossa área já, nas planícies fluviais. Então, fora essa erosão, fora essa drenagem enorme que tem aqui, e essas duas drenagens que estão descendo aqui claramente com carreamento, tá vendo? Tem colúvio aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma drenagem enorme aqui. O que parece, inclusive, né, olhando assim, é que isso aqui isso aqui deve ser cambissolo, latossolo vermelho, né, vermelho e amarelo, amarelado, né? Não vejo muito
muito perigo nisso aqui, não, tá? Eu vejo essa encosta como uma encosta passível de ocupação. É óbvio que na hora que você desce para o nível geológico, né, conforme a gente está vendo aqui, vou colocar lá de novo no geológico lá. O que me parece que a gente tem aqui, né, é essa mancha cinza, que é a maior parte, né, dele, né, que é PP1-MPB, que é quartzito, filito, né, conforme está descrito aqui, ó. Xisto, quartzito feldspático, quartzito ferruginoso. Veja que tem formação ferrífera, tá? Então, certamente, né, depois que a gente conseguir olhar as declividades aí, essa alta suscetibilidade à erosão aqui, ela não tá nessa área da gente com toda certeza, tá? Então, essa parte aqui me parece bastante ferruginosa. O que me parece mais xisto e quartzito é essa mancha mais acinzentada do lado de cá. Então, eu acho que dentro da área onde a gente vai ocupar mesmo, a gente não tem tanta suscetibilidade desse jeito aqui, do jeito que a gente está vendo aqui, não, tá? Então, eu acho que a gente pode ficar mais ou menos tranquilo com relação a isso aí, né? Voltando aqui à área aqui, mais ou menos tranquilo, identificando aquela erosão lá, naquela drenagem grande que a gente tem aqui, e um pedacinho de uma drenagem vai pegar no nosso terreno aqui. Então a gente deve priorizar a ocupação mais já onde já está aparecendo aqui, que já houve algum tipo de tentativa aqui de colocar alguma patamarização e tal, é mais ou menos a área que a gente vai utilizar mesmo, né, para fazer a nossa implantação, né, dos nossos patamares, das casinhas e dos predinhos. Então esse mapa geológico aqui, né, o que está aparecendo aqui mais para isso, é o que está descrito aqui mesmo, e mesmo sendo a porção sul, talvez ela tenha um pouco mais, né, um pouco menos de suscetibilidade à erosão, por ela ter mais componentes, né, de ferro, formagem ferrífera, tá? Ela tende a ter uma coesão um pouco maior. Então, dentro do bairro Santa Cruz aqui, eu não vejo muita suscetibilidade, muito risco aqui não, tá? Principalmente porque, olha só, o cucuruto do morro aqui, onde está a ocupação, eu vou aumentar mais aqui para a gente ver um pouco mais, a suscetibilidade dele é bem baixa, tá? Olha só, onde a gente está falando que vai ocupar aqui, ó, esse cucuruto aqui, ó, ela é média e aqui bastante baixa, né? Essa é a área que a gente está pretendendo ocupar de alguma maneira, e nos topos de morro, né, a ocupação está correta, é isso mesmo, tá? A gente está utilizando, né, e está se propondo a utilizar áreas de média suscetibilidade e baixa suscetibilidade ao escorregamento. Então, não vejo muito problema não, fora, né, como está aparecendo aqui, né, das grandes drenagens que a gente tem aqui já aparecendo, né, mapeadas como vermelho aqui, a gente não deve ter muito problema não, tá? O problema é só mediano só. Pode ficar tranquila. Pode colocar isso na sua descrição lá que eu falei aqui, tá? Então, considerando a formação geológica da área, eu posso considerar ela igual à porção sul aí, que está descrita no... Sim. Sim. Tá. Só que com mais coesão, né? Eu acho ela menos frágil do que a porção norte, entendeu? Entendi. O que mais, gente? Professor, eu tenho mais Pois não. uma dúvida em questão das vias. Sim, Quando a Júlia. gente começou a fazer o diagnóstico pelo Google Earth, a gente começou a pegar os nomes das vias para a gente começar a fazer o diagnóstico da infraestrutura. E aí, quando a gente achou um documento que fala sobre a coleta de lixo,
os nomes das ruas onde passa, né, o caminhão do lixo, e aí tem algumas ruas lá, e também na visita que a Ana fez lá no bairro, tem alguns outros nomes das ruas que não estão no Google Earth, porque eu acho que a imagem do Google Earth é de 2011, 2019, não sei, alguma coisa assim. E aí, alguns nomes de ruas tem no bairro, mas não tem aí no Google Earth. Eu queria saber como que a gente procede em relação a isso. Aí, nesse caso, só perguntando lá. Não tem outra alternativa. Tá bom. Obrigada. Infelizmente, esse é o tipo de coisa, né, que é aquela história, né, gente? A gente está aprendendo a técnica aqui, vamos dizer, né? A vivência do negócio, a gente não está podendo ter muito, porque a gente tem impedido de fazer isso, né, de maneira mais intensa, né? Por exemplo, né, essa rua aqui, ó, ela continua chamando Rua das Hortênsias, né? Esse pedaço aqui não tem nome nenhum, né? A gente não sabe, as outras têm nome aqui, mas tem certos pedaços de rua, ou algumas ruas aqui, que talvez não tenham nome, né? Então, a Rua do Bosque, ela faz isso aqui, continua sendo ela aqui, como é que é? A gente não sabe disso, né? Então, fica complicado. Ou, às vezes, até o nome de rua não está consolidado ainda também, né? Às vezes, a rota do lixo, né? Está passando por uma rua que não tem nome. Então, a Rua das Palmas, esse trecho aqui está sem nome. Qual que é ela? É Rua das Orquídeas, né? Então, aqui está parecendo que ela vira e parece que é Rua das Orquídeas, mas qual que é a certeza que a gente tem? Tem que perguntar, não tem outra alternativa. Por isso que a visita a campo é essencial, né? Mas, infelizmente, né? Para quem estiver aqui, tiver como se deslocar em carro, ou algum jeito de se deslocar, eu sugiro fazer. É interessante fazer, até para sentir o bairro, né? É aquilo que na arquitetura a gente chama da quarta dimensão, né? Os cheiros, se é fresco, se não é, insolação, a própria percepção das vias mesmo, das ruas, das casas, do bairro e tudo. Então, isso a gente só consegue lá, né? Não tem outra alternativa. Infelizmente. Então, gente, eu vou passar para vocês pelo e-transfer, tá? Tanto o AutoCAD quanto todos os arquivos Shapefile que eu tiver, tá? Vai passar por onde, professor? Desculpa, não entendi. Eu vou fazer um e-transfer. Ou então eu crio uma pasta lá para vocês no Drive e compartilho a pasta, mais fácil, tá? Ah, pode ser. Melhor. Ou então só explicar como utiliza esse outro método aí. Não, mais fácil é criar a pasta mesmo. Eu crio a pasta lá no Drive da turma e jogo tudo lá dentro, ok? Tá, compartilho com vocês. Tá, beleza, mano? Beleza. E aí vocês podem colocar tudo que vocês tiverem também, por exemplo, né? Você, Ana Luísa, falou que tem o Shapefiles, de repente o Gilberto tem alguma coisa e tudo tal, tudo que a gente tiver, informação que é importante pra gente, ok? Beleza, eu compartilho sim. Bacana, coloco lá também. Beleza, eu vou criar a pasta, compartilhar, e aí você colocar os trem lá, tudo arrumadinho na pastinha e tal, e aí vocês colocam também. Tá, joia. Mais alguma questão, gente, que vocês queiram discutir? Acho que é só. Por enquanto é só. Ok, não tem problema, pode mandar e-mail, tá? Eu só não respondi a Júlia com antecedência porque a gente ia discutir isso aqui na aula. Eu achei que era melhor aqui, mas, por exemplo, se a aula, né, for demorar e tal, de acontecer, pode mandar e-mail que eu respondo, tá? Não tem problema não. Tá bom, obrigada. Ok, gente. Mais alguma coisa? Então eu agradeço a todos, eu vou baixar essa aula, vou postar lá para vocês também, o link, tá? No YouTube, se precisarem assistirem de novo, ok? Obrigado aí a todos. Valeu, Cristiano. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Obrigada.